Oi, quinto ano, tudo bem? Começamos a nossa aula de História. Antes de começar a aula de História, eu quero falar com vocês que eu vou marcar um horário no Hangout para a gente corrigir as páginas 103 e 104, ok? Eu gostaria da presença de todos. Esse capítulo está encerrando hoje. Eu gostaria que vocês também, terminado este capítulo, vocês estudassem esse capítulo, porque a professora, lembra que a gente faz atividades avaliativas com 4 questões? A professora já vai começar a aplicar essas atividades avaliativas, tá? Então estudem esse capítulo depois da aula de hoje. Vocês têm amanhã, terça-feira de manhã, para dar uma estudada, tá? Dê uma olhada e agora a gente começa com trabalhando com documentos. Esse trabalhando com documentos, eu gostaria que vocês fizessem a leitura em voz alta, né, dos artigos da Constituição. Leiam quantas vezes foram necessárias, anotem aí no cantinho quais são as dúvidas de vocês sobre esses artigos da Constituição, porque a hora que estiver no Hangout, você tem que entrar lá com todas as suas dúvidas e fazer as perguntas que você tem, tá bom? Então, é para ler a página 105, 106, 107, né? Depois que vocês realizarem a leitura da página 105, 106, 107, nós iremos lá para o exercício 1 da página 108. Mas antes, eu gostaria de saber de vocês o que vocês acham. Vocês acham que a Constituição de depois dessa leitura, lógico, a Constituição de 1891 corresponde às expectativas de todos os brasileiros, né? Lembra que os brasileiros estavam insatisfeitos com a monarquia e queriam a república? E depois veio essa Constituição de 1891. Será que nessa Constituição estavam garantidos os direitos dos cidadãos que lutaram pela república? Será que fizeram leis que favoreciam os trabalhadores, os militares, os cafeicultores? Hein? Será? Pensem aí. Então, para deixar mais claro para vocês, né, vou fazer um comparativo aqui entre a Constituição de 1824 e a Constituição de 1841. Então, ficou aí no ar para vocês uma pergunta. A hora que eu encontrar vocês no Hangout, eu vou perguntar. Vocês acham que a Constituição de 1891 corresponde às expectativas de todos os brasileiros? De todos aqueles que lutaram pela República? Pensem que eu vou chamar um lá no Hangout para perguntar mais tarde, na hora que eu encontrar vocês. Então, presta atenção nesse comparativo que eu vou fazer agora. Isso aqui vai ajudar vocês a realizarem os exercícios das páginas 108 e 109. Então, vamos lá. Então, nós vamos comparar a Constituição de 1824 com a Constituição de 1891. Lá na Constituição de 1824, a forma de governo era a monarquia. Na Constituição de 1841, a forma de governo é república, ok? Antes, monarquia, agora, 1841, república. Lá em 1824, a divisão política do território brasileiro, como é que era feita? Será que é igual hoje? Nós temos os estados? Não. Lá em 1824, nós não tínhamos estados. Nós tínhamos províncias, tá? Não existia estado, era província. Em 1841, já era o quê? Estados, tá? Então, 1824 era província, 1841 eram estados. Então, o meio pelo qual se escolhia o deputado. Lá em 1824, o meio pela qual se escolhia o deputado era através de eleições indiretas. O povo não votava, né? O representante era escolhido, era a monarquia, então ia passando de pai para filho o poder, né? Em 1841, as eleições já se tornaram diretas, né? As eleições diretas. Vamos comparar agora. Quem era o responsável pelo poder executivo em 1824?
Em 1824, o responsável era o imperador. Em 1891, o responsável pelo poder executivo era o presidente. Era imperador, agora em 1891 é o presidente. Qual era o meio pelo qual se decidia quem iria governar o país? Em 1824, o rei, o imperador, ele tinha o cargo por direito de família, né? Ia passando de pai para filho. Agora, com a Constituição de 1891, o voto ele é direto ou indireto. Lembrando que o voto direto é aquele voto em que a população escolhe o seu representante. Indireto é aquele voto em que a população não vota. O representante é indicado, ok? E lá, a duração do mandato, né? A duração do mandato em 1824. A duração do mandato era até a morte ou o rei ficar impossibilitado de governar, né? Ele ia ser para sempre, até ele morrer, depois passava para o filho dele. Em 1891, a duração do mandato do presidente passa somente por 4 anos. O presidente só poderia ficar lá 4 anos, tá? Quem eram considerados cidadãos em 1824? Homens com renda anual comprovada. Aqueles homens que tinham dinheiro, que tinham renda, né, comprovada. Em 1891, quem era considerado cidadão, né, mudou. Eram os homens nascidos no Brasil ou naturalizados aqui no Brasil, os maiores de 21 anos e os alfabetizados, né? Então, aqui nós temos uma visão de como era lá em 1824 e de como era agora em 1891. Essa fala que a professora fez, essa comparação, é muito legal para vocês estudarem para a prova, para avaliação. Então, quando tiver dúvida, volta o vídeo várias vezes, ouçam com atenção, certo? Nós faremos aqui uma reflexão sobre os avanços e limites da Constituição de 1891. Será que houve avanço nessa Constituição de 1891, né? Em relação à de 1894? Lógico que houve. Houveram poucos avanços, mas houveram, né? Então a gente precisa ficar atento com as contradições sobre o que os republicanos pregavam. Eles não pregavam que todo mundo ia ter direito, todo mundo ia votar, todo mundo ia participar? Pregavam. Mas na prática, na realidade, isso não aconteceu, tá? Eles faziam as leis, eles moldavam as leis de acordo com os seus interesses, né? De acordo com os seus interesses, de acordo com suas crenças. Lógico, houve avanços da cidadania nesse período. Por exemplo, o voto deixou de ser censitário. O que é censitário? De acordo com a renda, né? Todos os homens ricos, como os pobres também, passaram a ser considerados cidadãos. Então, aí houve um avanço já, né? Um pequeno avanço, mas houve. Desde que eles fossem maiores de idade e nesse período estudado, estavam excluídos da vida política brasileira os analfabetos, né? Ficaram excluídos, os praças, as mulheres, os indígenas. E tem uma coisa muito séria, muito triste, né? Nessa Constituição de 1891, as mulheres e os indígenas nem chegam a ser mencionados no texto dessa nova Constituição. Eles nem aparecem. É como se eles não existissem. Então, eu volto a falar. Os republicanos, quando queriam que fosse implantada a República, eles disseram que todos os direitos seriam iguais para todo mundo, né? E aí, quando eles foram fazer a Constituição de 1891, eles deixaram as mulheres e os indígenas fora, sem direitos, né, garantidos na Constituição. E comparando essas constituições com as de hoje, essas pessoas que foram citadas, as mulheres, os indígenas, os analfabetos, os praças, hoje na nossa Constituição já tem um avanço,
todos eles já têm direitos garantidos na Constituição, tá? Então, a nossa Constituição de hoje já defende a mulher, os indígenas e justamente quem ficou por fora, né? Lá em 1891, os indígenas e as mulheres foram descartados. Então, nós podemos dizer que a Constituição de 1891, ela representa um avanço em relação à Constituição de 1824, tá? Não foi um avanço grande, mas houveram avanços, tá? Houve um avanço, né? Tiveram avanços, já que ocorreu também a implantação ao direito do direito ao voto, mesmo que não atingisse a toda a população, mas já houve um pequeno avanço, né? Então, vocês ficarão aí com as páginas 108 e 109 para que vocês possam fazer aí, e eu vou marcar uma outra aula para que a gente venha corrigir. Hoje no Hangout, a professora Catiene vai corrigir, já cheguem lá preparados, as páginas 103, 104, tá? Vou fazer a correção e também farei a correção da página 110. Até lá, bye bye, capricho e atenção, terminou o bloco, estudem o bloco, ok? Beijos!